Boa tarde, alunos do oitavo ano. Nessa semana nós vamos estudar uma nova unidade do livro didático. Vamos estudar medidas, mais especificamente comprimento e superfície. Vamos nessa aula aprender a calcular áreas de algumas figuras planas. Vamos à aula. Cálculo de áreas de triângulos e quadriláteros. Atualmente, há recursos com os quais é possível analisar a superfície de um terreno. Com os dados levantados, pode-se calcular com boa precisão a área do terreno. Temos aqui uma imagem de satélite, onde tem um terreno bem grande em uma cidade. Então, atualmente, apenas com essa imagem e os dados que são calculados pelo computador, é possível saber a área de todo esse terreno. E nessa aula também nós vamos aprender a calcular a área de alguns terrenos específicos, algumas figuras específicas, que são os triângulos. Temos aqui alguns tipos de triângulos, diferente um do outro, ó. E temos os quadriláteros, né? Temos aqui um paralelogramo, temos um trapézio, um retângulo e um losango. Esses quadriláteros, né, figuras de quatro lados, tem algumas fórmulas que a gente vai usar para calcular a área deles. Assim também como temos algumas fórmulas, aliás, uma fórmula para calcular a área do triângulo. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro vamos começar pela área de um quadrado. Calcular a área de um quadrado, a gente tem que multiplicar a base vezes a altura. Como no quadrado os lados são iguais, fica um lado vezes o outro lado, né? Um lado vezes um lado. O lado ao quadrado, ó, L vezes L. Então o L está representando o tamanho do lado do quadrado. Temos aqui um exemplo. Qual a área do quadrado abaixo? Né, esse quadrado, o lado dele é 8 centímetros. 8 centímetros. Então nós vamos ter que fazer o quê? Vamos usar essa fórmula. O lado vale 8, então vai ser 8 vezes 8. Vamos ver aqui, né? Aqui a fórmula, ó. A área é lado vezes lado. O lado vale 8. Ou seja, a área do quadrado é 8 centímetros vezes 8 centímetros. Fazendo essa conta, nós vamos obter 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Então, para saber a área de um quadrado, você apenas multiplica um lado vezes outro lado, né? Os lados são iguais. Vamos para o próximo exemplo, a área de um retângulo. O retângulo ele é bem parecido com um quadrado, apenas a diferença é que ele tem um lado maior e o outro lado menor. Então, a forma de calcular é a mesma. A área é base vezes a altura. É um lado vezes o outro. Então, nós vamos multiplicar o comprimento, né, esse lado aqui, que a gente chama de base, vezes a altura. Vamos ver um exemplo. Qual a área de um retângulo abaixo? A área do retângulo abaixo. O retângulo ele tem um lado maior em 12 centímetros. E o lado menor, né, que é a lateral, é 10 centímetros. Esses lados aqui medem 10 e os lados maiores 12. Então, para calcular a área, vamos multiplicar. A base é 12, né, que é esse tamanho aqui de cima, que é o mesmo aqui de baixo. E a altura é o 10. Então, vai ficar 12 vezes 10. Eu coloquei aqui, né, a unidade de medida, centímetros, para ficar mais claro que quando a gente calcular essa medida, ela vai ter uma medida específica, né, metro, centímetro, né? Então, quando se calcula a área, a gente não calcula apenas o número, né? Ele tem uma unidade de medida. E quando eu fizer aqui a multiplicação, ó, 12 vezes 10, 120. E observe, ó, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, nosso cálculo do retângulo é só multiplicar um lado vezes o outro, base vezes a altura. E vamos lembrar a unidade de medida, ó, se está em centímetro, vai ficar centímetro quadrado. Temos agora como calcular a área de um triângulo. Aqui é um triângulo qualquer, né? Em relação à altura. Para calcular a área do triângulo, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar a base, tá aqui esse tamanho de baixo, a base, vezes a altura, que é a altura, a distância do B até a base, a altura, e dividir por 2.
É porque dividir por 2. Porque se a gente for analisar, um triângulo, ele é a metade de um retângulo ou de um quadrado, ó. Se eu fizer isso aqui, prolongar aqui esse lado aqui, vai ser o mesmo tamanho desse aqui de baixo. Se eu aumentar essa altura aqui, eu estou aumentando aqui também essa altura. Então ele ficaria um retângulo, ó. Então era base vezes a altura. Como eu só estou pegando a metade, por isso que é dividido por 2. Vamos ver nos exemplos. Determine a área do triângulo a seguir, considerando que a sua base mede 15 metros e a altura 10 metros. Então tá aqui, ó, a altura 10, a base, né, aqui o comprimento 15 metros. Então nós vamos usar a seguinte fórmula, né, ó, base vezes a altura, ó, a base aqui que é a nossa 15, vezes a altura, e vamos dividir por 2. Tá aqui a fração sobre 2, significa que eu tenho que dividir por 2 essa multiplicação. Vamos fazer a substituição. No lugar do B está aqui o 15 metros. No lugar do H está aqui 10 metros, né? Ó, 15 vezes 10 e sobre 2. Então eu vou fazer a multiplicação, 15 vezes 10, que dá 150. Observe, metro vezes metro, metro ao quadrado, dividido por 2. Então a área do meu triângulo, vou fazer essa divisão, 150 dividido por 2, que é 75. Então a área do nosso triângulo, 75 metros quadrados. Então, vamos para o próximo. Agora temos a área de um trapézio. O trapézio ele tem uma característica, ele tem duas bases, né? Porque ele pode ser colocado de cabeça para baixo. Então aqui, ó, tem uma base maior, que tem um B maiúsculo, né, o B grande, e a base menor, que é o B minúsculo. Então, para me calcular a área, eu vou somar essas bases. Base maior mais a base menor, eu somo o tamanho das duas bases e multiplico pela altura. Tá aqui, multiplico pela altura. A altura é a distância, ó, da base maior até a base maior. Não confundir a altura com essa lateral aqui, ó, com esse lado nem esse lado. Você observa que esse segmento lateral, ele é maior do que a altura, ó. A altura é a distância de uma base até a outra. Então, fazendo aqui, aplicando essa fórmula, a gente calcula a área de um trapézio. Vamos ver um exemplo. Determinar a área do trapézio. Observe que nesse exemplo, as unidades de medidas não aparecem, né? Só tem o B igual a 5, o B grande igual a 15, né? B maiúsculo, e o H, que é a altura igual a 8. Então, não vai ter lá que especificar centímetro quadrado, né? Metro quadrado, porque as unidades de medida não foram colocadas no problema. Então, vamos relembrar aqui nossa fórmula, ó. B grande, B maiúsculo, tá aqui, é a base maior, essa base de baixo, ó. Ela vale 15. O B minúsculo, ele vale 5, tá aqui, ó. É a base menor. É o tamanho de baixo e o de cima, né? Então vamos somar eles dois. Vezes a altura, ó, o H. A altura é a letra H, que representa. É 8. E depois dividir por 2. Como se calcula? Primeiro substitui. 15 mais 5, ó, que o B maiúsculo vale 15, o B minúsculo vale 5, ficou 15 mais 5, o H vale 8, e vamos dividir por 2, que é da fórmula. Então, sempre que você for calcular, você copia a fórmula, depois você copia a fórmula de novo, substituindo as letras por cada número, respectivamente. Agora, na hora de fazer a operação, primeiro tem que seguir uma certa regra. Essa expressão numérica está entre parênteses, então eu tenho que fazer primeiro aqui essa soma. 15 mais 5, depois eu multiplico pelo 8. Então tá aqui, ó, 15 mais 5 é 20, aí agora eu vou multiplicar pelo 8, 20 vezes 8, que dá 160. E 160 sobre 2, significa 160 dividido por 2, que dá 80. Então a área desse trapézio é 80, né? Se fosse centímetro seria centímetro quadrado, metro quadrado, né? Deu 80 aqui o nosso resultado. Então lembre-se, vocês têm essas fórmulas, lá no livro de vocês, que vai ser a atividade, também tem essas fórmulas aqui, e você vai escrever a fórmula primeiro, depois substituir cada letra pelo número, aqui na figura, depois fazer os cálculos. Temos agora a área do paralelogramo e do losango. Esses dois exemplos, eu coloquei aqui apenas as figuras e as fórmulas, porque no nosso livro didático
Só tem demonstração, não tem exemplos com cálculos. E também não vai ter atividade para vocês fazerem sobre esses dois. Então é só para a gente tá vendo como é que se calcula. Ó. A área do paralelogramo é igual à do retângulo. Ó. É a base vezes a altura. Lembrando que a altura dele é semelhante à altura do trapézio. É a distância de uma base até a outra. Ó. Não é essa lateral, não é a altura. É esse tamanho aqui. Ó. Por isso que está aqui pontilhado. E a área do losango a gente soma a diagonal maior vezes a diagonal menor e divide por 2. Soma não, multiplica, né? Uma diagonal vezes a outra e divide por 2. Por que divide por 2? Porque aqui teríamos também retângulo, né? Se a gente fosse prolongar aqui esses triângulos, a gente ia ter 2 retângulos. E aí, como pega só a metade, dividido por 2. Então, esses exemplos aqui é só para vocês verem que tem outras figuras que têm suas formas específicas, né? Na atividade, vocês não vão calcular esses dois exemplos aqui, não. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão fazer a atividade do livro didático. Peço muita atenção na hora de responder a atividade. Procure entender como se calcula. O importante é o seu aprendizado. Não é só fazer de conta que fez o dever e mandar para mim, e sim aprender algo com aquela atividade. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. E após essa semana a gente vai dar continuidade com outros conteúdos. Muito obrigado.